Fala nação, o Flamengo venceu, saiu daquela zona ali complicada, graças a outros resultados também, venceu de 7-1. Vamos assistir a entrevista coletiva do Felipe Luiz para ver o que ele falou e achou do jogo. Peço a vocês que se inscrevam, deixem o like e vamos ao vídeo. A confiança, recuperar sensações com bola, mas no meu caso eu preciso recuperar comportamentos coletivos e esse jogo serve muito para recuperar essas e corrigir esses pequenos detalhes que vinham se fazendo nos últimos jogos e que se fizeram em certa parte do jogo hoje um pouco, mas menos, porque como não temos quase tempo para treinar, as correções, maior parte são em vídeo, então já vi outro tipo de posicionamento na qual facilita bastante o jogo da equipe e com isso os jogadores jogam melhor, correm menos, mas principalmente recuperam sensações. Eles não esqueceram de jogar, eles sabem jogar, o futebol está dentro deles. São jogadores que ganharam com a camiseta do Flamengo, não podemos esquecer que faz um mês que esses jogadores foram campeões e querem muito continuar vencendo. E eles são os que mais estão sofrendo por esse momento difícil que a gente passou. Ou estamos superando. E boa noite, Lucas P5 do Fla. É público que o Flamengo está atrás de um atacante central no mercado. E o scout analisou o nome do Marcos Leonardo e também do Richarlison. No seu estilo de jogo, para o seu time, você acha que o Richarlison se encaixa mais que o Marcos Leonardo? Essa é uma pergunta para o nosso diretor de futebol. Contratação, eu sou o treinador, o jogador que coloquem na minha mão, eu tenho que fazer render e fazer o time funcionar. É simples assim. As contratações, claro que todos opinamos e dou opinião, mas o clube decide porque, repetindo, o treinador tem o jogador que vem com muitos anos de contrato e o treinador às vezes não fica, né, tanto tempo como os jogadores. Então, obviamente que o clube é responsável pela montagem do elenco e eu sou responsável por fazer esses jogadores performarem. Felipe, boa noite aqui. Sidão Marinho do Litoral News. O cara é muito Foi um inteligente nas resultado respostas, muito rapaziada. qualificado do Flamengo, mas o objetivo também atingido, né, de chegar às quartas de final do Carioca. Qual o impacto de um resultado tão elástico como esse, com a atuação boa de jogadores que vinham abaixo, para retomar a confiança da equipe? E em cima desse objetivo de chegar às quartas, já é um clássico contra o Botafogo, jogo único, vai ser na casa do adversário, antes da Recopa e para eles antes da pré-Libertadores. O que você projeta desse clássico entre dois dos últimos campeões da Libertadores? Primeiro sobre a performance, como eu falei, os jogadores, para mim é muito importante ver comportamentos no campo, para os jogadores é muito importante recuperar sensações. O Pedro, por exemplo, ver o gol novamente, estar perto da área, ter conexões, essa química entre os companheiros que jogam com ele, que eles se procurem. Por isso é tão importante esses jogos de pré-temporada, para que dê sensações para os jogadores, também guia para nós da comissão para poder corrigir erros e conectar essas conexões que se formam dentro do campo. Sobre o jogo do Botafogo ainda falta vitória, mas sem nenhuma dúvida que estamos diante de um Botafogo totalmente já em crescimento com o David Ancelotti ano passado, que acabou muito bem, e com o Anselmi agora, que todo mundo sabe do grande treinador que ele é e do trabalho que ele fez nos clubes que ele passou, e dá para ver como o Botafogo está jogando de uma forma muito bonita de se ver. Felipe, boa noite. Felipe, no momento da situação envolvendo o jogador do Sampaio Correia, a gente viu que você saiu do banco e foi até lá e todo mundo parecia muito desesperado até pela situação. Eu queria que você falasse um pouco qual foi a sensação. Acho que é o Flazoeiro aí. Aquilo que aconteceu, você teve que trabalhar com os jogadores para que não desconcentrassem ele do jogo, porque a gente sabe que é uma situação muito sensível, é um momento que o futebol fica totalmente à parte, porque a gente está falando de uma pessoa ali. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência. Obrigado. Bom, quando ele cai, todos os jogadores, o primeiro impacto. Eu não sei se vocês assistiram o jogo, mas o jogador do Sampaio Corrêa começou a convulsionar no meio do campo. Do nada, ele caiu e começou a ter convulsões. Né, o susto que os jogadores tomam naquele momento, porque já viu tantos casos acontecerem. Eu entrei lá primeiro porque eu vi o jogador convulsionando de longe. Eu lembrei logo do médico, rapaz do queria São passar para os Caetano. jogadores que ele estava convulsionando, que não era um Do jogo infarto, São não era Caetano e São nada Paulo.
nada assim desse sentido, porque eu via que os jogadores estavam muito tensos e preocupados com aquela situação. Então eu tentei falar para o doutor tranquilizar os jogadores que estavam muito assustados naquele momento. E espero que o menino do Sampaio Corrêa se recupere. Estamos todos em oração para que isso não passe de um susto. Felipe, aqui na sua direita, Thiago Lima do GE. Parabéns pela vitória, grande atuação. Eu queria te perguntar sobre o Paquetá hoje, porque a gente viu ele jogando numa função diferente no primeiro tempo, segundo volante, e participando muito, foi muito bem na nossa visão, na atuação no modo geral, mas principalmente no primeiro tempo. Queria te perguntar qual foi a sensação que você teve dele atuando nessa função, e até porque você perdeu o Jorginho, né? Possivelmente o Jorginho não vai estar disponível nem na Recopa, se o Paquetá pode ser uma opção para você nessa função pensando na Recopa. E se você pudesse explicar também a questão do Plata, que ele saiu no intervalo, estava com uma bolsa de gelo na coxa. Relatou dores na perna, o Plata relatou dores na perna e por precaução substituímos ele para não correr riscos. Sobre o Paquetá, é um jogador que pode jogar em todas as posições do meio campo, é um jogador que tem muita qualidade, vem pegando ritmo, melhorando dentro do que são as características dele, e principalmente se entendendo com os companheiros. É um jogador ainda que está com essa carga emocional muito grande, então para mim era muito importante que ele recuperasse a sensação com a bola, principalmente, porque é tudo diferente. A grama aqui no Brasil, se você perguntar para ele vai falar, é uma adaptação enorme, porque a grama faz muita diferença num jogo de um cara que vem de uma liga que tem o melhor gramado do mundo. Então todo esse tipo de detalhe para mim era importante, que ele voltasse a se conectar e recuperasse essas sensações positivas com a bola, e que ele normalize estar jogando no clube do coração dele, porque, claro, como eu falei, vem com uma carga emocional grande, quer demonstrar tanto que acaba jogando até acelerado, e eu quero que ele tenha toda a tranquilidade, que a gente conhece o potencial Verdade, do futebol rapaziada. dele, que é um craque e que nos vai dar ainda, vai ajudar muito o Flamengo. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O Felipe Luiz esclareceu muita coisa aí que, né, a gente tinha meio dúvidas ou até mesmo chegava a reclamar dele. Porém, ficou muita coisa esclarecida na entrevista coletiva. Deixa eu opinar a opinião de vocês, o que vocês acham também. Espero que vocês se inscrevam, deixem o like e até a próxima. Valeu!